Olá, aqui é a professora Estefânia. Gostaria de apresentar a vocês a primeira oficina de matemática da Escola José Pedro Coelho Neto. Ela foi realizada pelo professor José de Oliveira e por mim. Essa oficina tem como fundamento apresentar uma visão mais integradora das aulas de matemática, onde o aluno interaja ativamente e faça realmente parte do processo, onde ele consiga se ver como protagonista. Então, no início da nossa oficina, o intuito principal foi transportar o universo da sala de aula. Convidamos os nossos colegas, professores, para serem nossos alunos, até porque o universo da matemática não é muito bem aceitado, né? Então, muita gente tem algumas restrições, então nós achamos que o público-alvo, sendo os nossos colegas, era uma forma mais atrativa de se fazer entender a necessidade dessa interação, que pode haver não só com a matemática, mas sim com todas as outras áreas. Então, a nossa aula apresentada foi sobre potenciação. Então, qual foi a habilidade desenvolvida? Habilidade 11 de matemática, do ensino fundamental do 6º ano. Resolver elaborar problemas com números racionais positivos na representação decimal envolvendo as 4 operações. A gente colocou aqui a potenciação como ênfase, porque é o foco da nossa atividade. Então, por meio de estratégias diversas, utilizando estimativas, arredondamentos, para verificar a razoabilidade dessas respostas com ou sem o uso da calculadora. Então, o intuito principal aqui é o protagonismo do nosso aluno, é fazer com que ele perceba o potencial que ele tem, que todos os conhecimentos que ele tem é aproveitado durante a aula. Na verdade, o princípio dessa aula interativa é fazer com que o meu aluno consiga apresentar o raciocínio, não importa se o raciocínio está certo ou se está errado. O momento ali não é discutir o erro ou o acerto, é discutir a sua capacidade de explicar o que você entendeu, porque a gente visualiza que um aluno que consegue explicar o que ele entendeu, além de forçá-lo a aprender, ele ajuda no processo de aprendizagem de outras pessoas. Então, o intuito aqui é mostrar que todos irão aprender. O professor é capaz de aprender com o aluno durante esse processo, porque cada um de nós é capaz de apresentar uma relação diferente para determinados conhecimentos, em qualquer área. O nosso foco aqui é a matemática. Então, o primeiro passo, nos primeiros 10 minutos, é falar da necessidade de se concentrar, para que o aluno seja capaz de fazer deduções. E essas deduções vão gerar generalizações que vão ser socializadas durante o processo. Também colocar para eles, foi colocado também na turma que a participação é necessária, porque é por esse caminho que nós iremos avaliá-los, tá bom? Então, qual foi o primeiro passo? Depois de conversar com os colegas, lembrando que eles eram os nossos alunos naquele momento, falamos sobre a necessidade de expor suas ideias e o mais importante, não é saber se está certo ou se está errado, e sim saber explicar o seu raciocínio. Então, no primeiro momento, o aquecimento foi o professor José. Antes desse aquecimento, ele colocou o quadro número 4, e aí deixou os colegas interagir. Então, assim, no início, os alunos eles ficam mais tímidos, e foi assim também dentro da sala. Alguns levaram mais para o lado lúdico, o que representava o número 4? Aí, os 4 cantos da sala. E assim, no início, eles começam a pensar que o que eles estão falando é uma bobagem, mas na verdade aquela ideia ali vai dando liberdade para outras pessoas participarem e começa a haver a interação entre os alunos. Aí teve um que disse 4 é 2 mais 2. Na hora que um disse que 4 era 2 mais 2, outro correu e disse 2 vezes 2 também é 4. E assim, outro, 8 menos 4 também é 4. E aí já foi para a divisão, e assim foi, o processo. Eles começaram a perceber que eu tinha diversas maneiras de se escrever o 4.
Então, na verdade, o intuito principal é justamente ele chegar a visualizar que não existe um único caminho para se chegar ao resultado. Tiveram várias outras maneiras e se chegaram ao 4. Então, eles já começaram a ver a capacidade deles sendo desenvolvida. E que, a partir do momento que você começa a expor seu pensamento, outro começa a aceitar ou discordar apresentando o outro. Isso é aprendizagem. Aí, para o aquecimento, no período de 30 minutos, o professor José colocou no quadro uma multiplicação por 11. E aí, na hora dessa multiplicação, a primeira reação foi, agora ficou difícil, o 11, o número 11 é um número muito alto. Mas aí um aluno foi lá, demorou um pouco, né? Um dos colegas foi lá e deu o resultado. Aí, rapidamente, o outro começou a dar, ele foi colocando mais multiplicações por 11. Aí outro disse, olha, por 11 dá sempre assim. E aí, quando a gente viu que tinha um número maior de pessoas respondendo rápido, aí a gente parou e pediu para eles começarem a explicar qual era o raciocínio deles. Então, assim, alguns tiveram raciocínios semelhantes, outros se diferenciaram e foi explicando. Então, a intenção aqui foi fazer com que o aluno seja capaz de apresentar o raciocínio dele. E a gente consegue, né, aos poucos, e aí a gente passa a ter um número maior de pessoas sendo envolvidas. Então, para dar continuidade a esse aquecimento, nós fomos fazer uma revisão das 4 operações. Né? Partiu aí dessa multiplicação por 11, eles observaram a semelhança, existia uma semelhança no processo e eles conseguiram identificar, alguns geraram outros, né, conhecimentos. Aí nós partimos para uma revisão das 4 operações. Usamos uma brincadeira chamada STOP. Normalmente os alunos usam para interação em conhecimentos gerais. Nós usamos para matemática. Montamos essa tabela, né, para eles, entregamos impressa, sem os números aqui abaixo sendo somados, sem o 12, o 13, o 5 e o 36, para proporcionar o tempo por igual, né, de todos, para que quando terminasse o primeiro, não fosse direto para o segundo. Então, nós começamos pela adição, e aí colocamos no quadro essa tabela, o professor Zeca fez as primeiras orientações, como é que seria o processo, seria somar, né, esse número aqui, na hora ele colocou um outro valor, somando com 15, depois e vou colocando o resultado aqui abaixo do 15, somado com 18, colocava o resultado abaixo do 18. Entenderam como funcionava a soma? Aí a gente colocou o número 12 e proporcionou para eles que quem terminasse primeiro ia ganhar uma estrelinha lá no quadro, né? Aí a competição começou. Nesse primeiro momento, o tempo foi até razoável. Aí alguns colegas responderam rápido, aí o outro, nossa, como você chegou, como você fez tão rápido assim? Aí eles, não, eu só somei. Aí o outro disse, não, eu só fui acrescentando. E aí ele começou a desenvolver o raciocínio. Qual foi o raciocínio que ele observou? Os números aqui, ó, 15, 18, 21, 24, 27, até chegar no 30, eles aumentaram de 3 em 3. Voltando aqui, passou. Do 30 em diante, começou a ir apenas de 2 em 2. Aí foi quando eles orientaram, não, eu só somei o primeiro, depois eu fui somando de 3 em 3, depois somei de 2 em 2. Então, foi um raciocínio que alguns alunos, alguns professores perceberam e foi passando. Então, a partir do momento que eles visualizaram isso lá na adição, aí nós saímos para a subtração. Eles viram que era possível aplicar esse mesmo raciocínio na subtração, que era possível relacionar a alguma semelhança na multiplicação e na divisão. Então, o intuito aqui foi fazer eles perceberem caminhos, estratégias para resolver de forma mais rápida. Depois dessa revisão, nós fomos para o início da aula, que seria trabalhar a origem da potenciação. Fizemos grupos, foi disponibilizado 3 quadrados de tamanhos distintos. A intenção aqui era fazer com que eles descobrissem o teorema de Pitágoras, né? Mesmo pela relação. Então, a primeira coisa foi pedir para eles descreverem nomes de figuras, né, que eles conheciam, figuras geométricas. Aí falaram de triângulos, trapézio, retângulo. Aí a gente listou isso no quadro, entregamos esses 4 quadrados e pedimos para eles criarem, com esses 3 quadrados, para eles criarem uma dessas figuras geométricas.
Foi muito interessante, o resultado foi super positivo. Formaram retângulos, um outro grupo conseguiu apresentar um trapézio, e um grupo apresentou uma figura semelhante a essa. Só que até então eles só visualizaram um triângulo. Aí, a partir desse triângulo, o professor Zeca fez a analogia no quadro, né, fez o desenho e pediu para que eles visualizassem, né, qual o conhecimento que eu tinha aqui, o que eu conseguia visualizar com essa imagem. Aí um aluno foi e disse, olha aí, eu acho que tem, quando eu juntar, ele fez essa malhazinha, né, de propósito, disse, olha, quando eu juntar o quadrado menor com o quadrado maior, com o quadrado médio, vai dar o quadrado maior. Aí um aluno disse, isso é o teorema de Pitágoras. Então, o conhecimento foi sendo construído aí por eles. Aí chegamos à dedução, realmente, do teorema de Pitágoras. A ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. E aí a gente relacionou que esse quadrado era justamente a representação de cada quadradinho desse. Então, se nós observarmos 3 ao quadrado, aqui ao lado seria 9, 4 ao quadrado, 16, e 16 com 9 dá 25. Então, assim, esse foi o conhecimento que já é da origem da potenciação, mas que foi sendo induzida pela geometria. Aí, com base nisso, ele começou a usar a linguagem específica da potenciação. Aí foi colocado justamente no quadro 3 vezes o 3, porque já fazendo alusão aos quadrados da atividade anterior. Aí tem como base o número 3. Na hora que o professor Zeca colocou isso, aí ele colocou abaixo 2 vezes 2 vezes 2, aí o aluno já foi, tenho como base o número 2. Aí cada multiplicação repetitiva que o professor ia colocando, os alunos já iam usando essa ideia da base, né, como a repetição. A linguagem base, ela está inserida dentro do estudo da potenciação, mas a gente consegue ver mais quando eu apresento ela de forma ampla. No segundo momento, aí ele já passou a fazer uma outra observação. Eu tenho a exposição de dois fatores, quando eu tenho 3 vezes 3. Aí embaixo, qual a exposição que eu tenho? Eles já foram deduzindo que era 5. Aí embaixo, 4. Então, a linguagem expõe, né? Assim como a linguagem base faz parte da potenciação. E aí eles chegam a um raciocínio, aí a gente vai preparar ele para generalizar. 3 é o número base dessa multiplicação e o 2 é a quantidade de fatores que ela nos expõe. Então, a gente está construindo essa linguagem com o aluno. E aí chega-se à conclusão de que uma potência, eu tenho a base e o expoente. Então, o processo da potenciação é contemplado desde do primeiro momento lá com as multiplicações iniciais, até chegar às deduções da origem, até chegar a esse conhecimento apresentado de forma construtiva. Aí, lógico, na sequência, nós tínhamos mais uma atividade para ser apresentada, e nessa atividade aqui, seguia o raciocínio daquela tabela. Ele iria representar, né, os conhecimentos que a gente já acabou de apresentar aqui, e a intenção é que ele fizesse algumas observações do tipo, ninguém ia falar sobre números elevados a zero ser igual a 1. Ele ia fazer essa dedução com base nos elementos dessa tabela. Assim como, quando a base é 1, não importa o expoente, vai ser sempre 1. Mas quando a gente coloca isso numa tabela e que várias pessoas estão fazendo, eles mesmos conseguem fazer essas deduções. Então, o foco principal aqui é sempre esse. É o aluno fazer as deduções, esse raciocínio ser construído e ser socializado entre eles. Assim, a gente acredita que a aprendizagem ela acontece não só em matemática, em qualquer outra área. Aí, para finalizar, a gente fez mais essa atividade aqui, onde a gente conseguiu o resultado de forma mais rápida. Depois desse processo das tabelas e da conversação em sala, então eles já estavam mais entusiasmados. Então, na hora que o professor Zeca colocou a sequência de números ímpares e disse que os dois primeiros somados deu 4, que é a mesma coisa de 2 ao quadrado.
Os 3 primeiros somados dá 9, que é a mesma coisa de 3 ao quadrado. De acordo com esse raciocínio, qual é o resultado da soma dos 10 primeiros termos dessa sequência? Então, aqui, ele nem parou para fazer a soma, ele já fez a dedução com base no raciocínio anterior, ele já foi induzido a esse raciocínio, então já não foi mais demorado o resultado. Então, a intenção dessa nossa oficina foi justamente valorizar essa socialização, o tão quão é importante o conhecimento do nosso aluno dentro desse processo e que ele se sinta capaz de expor o seu raciocínio. E que esse raciocínio aplicado, ele não vai servir apenas para o conteúdo de matemática. A lógica em si, ele prepara o seu cérebro para a aprendizagem de uma forma geral, em todas as outras áreas. Ele favorece o melhor entendimento na leitura, uma percepção mais ativa, porque é o trabalho do seu raciocínio.